Boa noite a todos os nossos irmãos, companheiros da Casa Espírita e aqueles que estão sempre conosco, online, nos nossos comentários, nas nossas reflexões sobre as mensagens que a doutrina espírita nos oferece com tanta profundidade. Então, nós vamos inicialmente elevar os nossos pensamentos ao Senhor das nossas vidas, aos nossos amigos espirituais que trabalham na seara de Jesus, para que eles possam envolver a todos os nossos irmãos que gemem e choram por toda parte, nesse momento em que as dores chegam ao clímax em muitas criaturas. Que a tua luz, Mestre Jesus, ilumine os caminhos dos nossos irmãos que estão partindo da terra. Que socorristas, em teu nome, Mestre, possam ampará-los, encaminhá-los aos hospitais, às colônias espirituais, para que eles sejam esclarecidos, conscientizados e principalmente consolados. E a todos os irmãos que já se encontram conosco nessa noite, que os benfeitores espirituais possam chegar à casa de cada um, envolver em vibrações de amor e de luz todos os nossos irmãos que procuram comungar num grupo maior com os ensinos de Jesus. E assim, em nome de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima e de Joana d'Arc, a mentora espiritual desta casa, nós vamos dar início à nossa conversa dessa noite, que traz como tema, eu coloquei nosso desafio. Por que desafio? Porque nós estamos vivendo um momento muito sério, desafiador para todas as criaturas, nos convidando a refletir e a renovar os nossos padrões de conduta diante da vida. É um momento sério, profundamente convidativo às criaturas humanas. É preciso que nós estejamos preparados para um desafio de tanta profundidade. Então, esse desafio nós vamos buscar, como sempre, nos ensinos de Jesus e no próprio arcabouço da doutrina espírita, no próprio doutrina espírita, os elementos que nós precisamos para conhecer essa proposta básica que nos auxiliará no trabalho que nós deveremos desenvolver conosco mesmo. Então, o conhecimento e a compreensão dos princípios básicos, de alguns dos princípios básicos da doutrina espírita, como, por exemplo, a lógica, a harmonia, o equilíbrio do universo em que nós vivemos, a compreensão do processo de evolução que a doutrina espírita nos mostra, a compreensão desse processo evolutivo, assim como também a compreensão do princípio das vidas sucessivas e também e principalmente a compreensão do princípio da imortalidade da alma.
Então, esse conjunto de elementos básicos da proposta da doutrina espírita, ele nos convida, principalmente, à modificação das nossas convicções. Quando a gente fala em renovação, nós estamos falando em mudança, em renovar, reencaminhar nossa existência, rever os nossos padrões de conduta, de emoções, de sentimentos. Então, todas essas condutas e aquelas convicções, aquelas crenças que nós trazemos de outra vida, de outras experiências que nós vivemos e que não se sustentam mais, não nos satisfaz mais, já se esgotaram, porque elas não explicam a dor e muito menos explica o momento em que nós vivemos. Então, essa modificação de convicções, é claro, vai haver também, alteramos também com essas compreensões, com essa compreensão desses princípios, nós também modificamos a nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo. Nós começamos a ver o mundo e a vida com um olhar diferente, com um olhar de seres imortais que somos. E nós vamos falar um pouco da imortalidade, porque está nesse princípio, a grande base, os elementos basilares que nos instrumentaliza, que nos oferece os recursos que nós precisamos para realizar essa tarefa monstruosa de renovar as nossas vidas. Então, além disso, esses princípios, eles oferecem consolação, porque nós passamos a compreender a razão do sofrimento, a razão da dor, do destino. Então, compreender a razão de estarmos aqui, das dores que nós passamos, por que aqui vivemos, por que viemos e para onde vamos, e o que é que cabe a cada um de nós nas experiências humanas que nós vivemos. E então, o que é a imortalidade, por exemplo, desses princípios, vamos dizer, o que a imortalidade da alma nos revela? Revela muito. Ela nos revela que nós não somos habitantes do mundo corporal. Estranho? Nós não somos habitantes do mundo corporal. Por quê? Porque a vida corpórea, ela é extremamente precária e é provisória, é passageira. Então, ela é uma revelação interessante, que é você reconhecer que a vida no corpo, ela tem um tempo limitado. A vida no corpo, ela, além de precária, de provisória, é precária, porque nós, limitados a um corpo material, essencialmente nós temos grande dificuldade de percepções mais sutis, porque a limitação da visão, dos nossos sentidos, que são limitados. Então, a vida corpórea, nós não somos habitantes do mundo corpóreo. Nós estamos de passagem, provisoriamente. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós colocamos a vida no mundo corpóreo como principal, como essencial. E quando isso acontece, quer dizer, qual seria a expectativa daqueles, de todos nós, enquanto vida no corpo? Então, a expectativa é o seguinte: nós moramos aqui, então não podemos ir embora. E não é assim. E aí, outra revelação é que nós somos seres imortais. São duas revelações, né? Que são expectativas diferentes. Quando eu, no meu mundo corporal, acho que a minha morada é aqui, eu tenho uma expectativa. Sou moradora desse mundo.
corpóreo. Quando eu me vejo, eu compreendo que eu sou um ser imortal, a minha expectativa se modifica tremendamente. Então, o olhar de imortal para nós mesmos, para os outros, para a humanidade, nos remete a algumas reflexões. Quer dizer, o que é que eu preciso trabalhar, já que eu sou um ser imortal? Quer dizer, eu não vou morrer. Eu vou continuar a viver. Então, qual seria a minha expectativa? Essa expectativa da vida imortal é diferente, é uma ótica diferente daquele que não crê na continuidade da vida. Porque quem não crê na continuidade da vida, considera que nós temos uma existência só, fica muito difícil de você se empenhar ou se aceitar como uma criatura limitada, como uma criatura que está num processo de crescimento e que precisa modificações profundas para continuar a evoluir e a crescer. Para quê? Se eu vou morrer, acabou tudo, então perde o sentido. E mesmo existem algumas correntes que acreditam que a vida continua, mas não questionam ou não se dão conta, né, dessa crença, dessa forma de enxergar, quer dizer, como princípio da sua religião, que muitas são espiritualistas, mas não admitem essa comunicação, essa interação, essa comunhão nossa com seres sem o corpo. Então, é uma outra visão. Então, dentro dessa percepção, é importante uma constatação. Se nós somos seres imortais, que estamos num processo de crescimento, de evolução, de aprimoramento, quem constrói o nosso destino somos nós. É claro, sob a direção da suprema sabedoria do Pai. Mas as nossas ações, as nossas escolhas são nossas. E evidentemente, dessa forma, nós captamos e percebemos as nossas relações nas duas dimensões da vida. Então, se eu sou consultor do meu destino, por quê? Porque todas as escolhas que eu faço, tudo que eu decido tem consequência. E essas consequências, quem responde por elas sou eu. Somos nós. Então, isso é fundamental a compreensão. Quando a gente fala da expectativa do mundo corporal, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que a gente perde, nessa expectativa do mundo corporal, a gente perde a sensibilidade, a gente perde a percepção da interação entre as duas dimensões da vida, a dimensão física e a dimensão espiritual. A gente perde a sensibilidade para essa compreensão, essa percepção. E aí, evidentemente, nós não vamos cuidar do nosso aspecto, do desenvolvimento moral que nos cabe nessa existência, que é uma percepção diferente. Então, fica muito difícil, as pessoas, né, nessa percepção, nessa ótica, fica muito difícil aceitar, por exemplo, o perdão, o amor incondicional, a prática do bem. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que são criaturas inteligentes, muito inteligentes, mas infelizes. Por quê? Porque a gente desenvolve muito o lado intelectual, quando a nossa expectativa é do mundo corpóreo apenas. Então, o desenvolvimento da inteligência, nós temos visto, né, na coletividade, no mundo todo, um progresso enorme da inteligência das criaturas, que são capazes de grandes construções, de grandes feitos na área tecnológica, né? Enfim, são inteligências muito desenvolvidas, mas todos nós deveríamos desenvolver os nossos dois aspectos. É como se fosse um avião com uma asa só. Então, nós temos o aspecto, né, do intelectual, do aspecto intelectual que nós precisamos desenvolver, evidentemente,
mas também o aspecto espiritual. Então, são duas questões que não estão andando juntas. São dimensões que não andam juntas pelas nossas fragilidades. E aí nós vamos ver aqui, na atualidade, o que é que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos passando no momento de hoje? Que nós nos encontramos no auge da transição planetária. São os sinais dos tempos dito na obra de Kardec. E aí, desculpe aqui, telefonaram. Então, nesse momento que nós estamos vivendo um momento de transitório, de um estado em que se encontra a Terra, o planeta, para um mundo melhor, com outras características, onde, por exemplo, não terão lugar os inveterados no mal. Por exemplo, essas situações que a gente vê hoje, chocantes, né? de crueldade, isso não vai mais ter lugar no mundo da regeneração. Claro que nós não vamos chegar ao mundo da regeneração perfeitos, iluminados, não. Nós estamos num processo de transição. Então, nesse processo, e com tudo que nos acontece hoje, é o momento mais importante. É o convite à revisão do nosso mundo interior. Esse é um convite que precisa ser aceito por cada um de nós. Então, a espiritualidade, por que a gente muitas vezes não encontra os recursos, tem uma dificuldade enorme nesse momento? Porque os recursos da religião, da espiritualidade, eles se esgotaram, porque sempre foram vividos de aparência. E quando se vive de aparência, esses recursos se esgotam, evidentemente, se esgotaram. E as criaturas, então, não encontram mais a consolação, não encontram mais o conforto e nem os recursos para a construção, para a renovação do mundo interior. Então, fica extremamente difícil essa forma como a gente lida com a espiritualidade, como a gente lida com as mensagens de renovação que esse momento está nos trazendo. Por que tudo isso? Porque, na verdade, as angústias, as dores, as aflições que nós vivemos são interiores. Elas não nascem, elas não são do mundo exterior. Elas fazem parte e estão no nosso interior, na nossa intimidade, no nosso mundo íntimo. Essas aflições, essas dores, são consequências de experiências que nós já vivemos e que estamos vivendo hoje. Então, como nós encaramos essas experiências? Isso é fundamentalmente importante para que nós possamos angariar recursos, buscar nas nossas reflexões recursos para que nós possamos construir o nosso mundo íntimo numa perspectiva de ser imortal. Essa é o grande convite. Então, a mensagem do Cristo sempre foi a mensagem do Cristo de levar as criaturas à construção da vida interior, como no olhar como ser imortal, olhar a vida como ser imortal, que é uma dificuldade que a gente tem. A gente é tão imbuído no mundo físico, com as tarefas, as atividades, né, urgentes e tal, e a gente se esquece de olhar para as coisas e para a vida como alguém imortal. E até os estímulos externos, tudo nos estimula a olhar para o momento, para as coisas que estão acontecendo. E a gente perde, muitas vezes, a sensibilidade, a percepção de que poderíamos estar numa comunhão mais profunda com o mundo espiritual, que poderia nos auxiliar nessa tarefa que nos convida a mensagem de Jesus. Então, utilizar essa essência consoladora
do Evangelho é fundamental para cada um, para todos nós. E é importante a gente ver algumas lições. Primeiro, muito claro, né, nesse elemento consolador da doutrina. Primeiro, é a compreensão de que existe uma inteligência suprema, um amor infinito dirigindo a nossa vida. Primeiro ponto, na direção da nossa vida. Então, nós não temos nas nossas mãos as decisões de amanhã, de depois, daqui a um ano. Nós não temos essas. Por mais que nós façamos a nossa programação, muita coisa acontece que a gente não espera e nos alerta que nós não somos donos, totalmente do nosso destino. Nós estamos sendo direcionados pela inteligência suprema do Criador da vida que nos deu a vida. E aí Emmanuel diz o seguinte, vou escrever aqui, que a providência divina, ela não erra conosco, que ela não é cúmplice dos nossos, essa é frase de Emmanuel, não é cúmplice dos nossos erros. Quando nós usamos mal o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Então, o que Emmanuel está dizendo? Que às vezes a gente comete um erro e fala, ai meu Deus, eu errei e tal, mas eu me comprometo a deixar de beber, a deixar de fazer isso, ou fazer alguma oferta, quer dizer, ou vou fazer 10 Ave Maria, ou Papai Nosso, sei lá, quer dizer, são atitudes daqueles que ainda não se alertaram para a questão de que o Criador não erra conosco. E o Pai nos respeita, nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de fazer as nossas escolhas. Mas nós também somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. E no mundo dos espíritos, muitos amigos espirituais nossos, aqueles que avalizaram a nossa encarnação, aqueles que torcem por nós, que choram por nós, que se alegram quando nós buscamos o caminho do bem, quando nós realizamos uma tarefa no bem, quando nós aprendemos a perdoar. Então, esses espíritos amigos, eles nos auxiliam muito, nos inspiram, e muitas vezes, em muitos momentos difíceis que nós temos que passar, somos inspirados e amparados por eles. E Jesus exemplificou uma comunhão com o Pai, deu exemplo da comunhão com o Pai em todos os momentos da sua vida que passou pela Terra. Ele foi, com o exemplo que ele deu, quando ele multiplicou os pães, exemplo de comunhão com o Pai, na multiplicação dos pães, na cura dos enfermos, quando ele andou sobre as águas, ele estava em comunhão com o Pai. Mas também estava em comunhão com Deus quando ele estava na cruz. E ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava em comunhão com o Pai. Em todos os reveses pelos quais Jesus passou, em todas as circunstâncias difíceis, sofridas que Jesus passou, ele estava em plena comunhão com o Pai. E quando a gente busca a comunhão com o mundo espiritual, com o nosso Pai, Criador, que traz em nós a sua marca, a marca da divindade, os sinais da divindade que existem em nós, e nós ampliamos a luz que nós trazemos como filhos de Deus, nós estamos em comunhão com o Pai. E isso é fundamental. A maioria, muitas criaturas buscam Deus quando os problemas se instalam, quando os problemas já estão perturbando a cabeça. Então, ele não dá conta, não vê saída nos problemas, e aí busca Deus. Infelizmente, nós fazemos assim, nós buscamos Deus nas horas difíceis.
E aí a gente fica pensando, quantos de nós oramos antes de tomar a decisão? Será que nós oramos antes de tomar a decisão? Na verdade, seria importante se nós fizéssemos isso, porque nós sempre estaremos fortes em comunhão com o Pai. E a oração, ela é uma bênção presente naqueles momentos na nossa vida, porque ela abre a nossa percepção espiritual e os espíritos iluminados encontram prazer em estar conosco. E quando eles sentem, né, as vibrações de amor que emanam de uma prece sincera, eles estão conosco, eles comungam conosco, levam as nossas dificuldades ao Pai, nos auxilia, nos inspira. Jesus orava sempre pedindo a inspiração para o dia. A gente levanta, vai ver o quê? Vai ver o WhatsApp. Não, oremos cada momento da nossa vida, porque nós estaremos nessa comunhão permanente com o mundo espiritual que está à nossa volta e que às vezes a gente perde a percepção. Haroldo Dutra, todo mundo conhece, um grande escritor, um grande palestrante espírita, mineiro. Ele conta, numa das palestras dele, achei muito interessante, ele justificando por que a nossa dificuldade, né, de renovação, de mudança de padrões de conduta, de pensamento, de emoções, de sentimento. Então, ele conta que ele estava numa entrevista, numa conversa com um frei que faz parte do Instituto Bíblico de Roma. Então, ele estava conversando com Haroldo sobre as interpretações do Antigo Testamento e Novo Testamento que Haroldo faz. Então, ele elogiou muito o trabalho do Haroldo, porque Haroldo estudou aramaico, estudou grego, enfim, ele fez um estudo profundo do Testamento, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, principalmente do Antigo Testamento, e o Frei achou fantástico o trabalho dele, elogiou bastante, e aí diz para ele o seguinte: Haroldo, o problema do cristianismo é que o cristianismo cristalizou na morte. O cristianismo cristalizou na morte. Ele dizia para Haroldo. E aí a gente pergunta, qual a imagem de Jesus que nós temos? Uma pessoa na cruz, morrendo, sofrendo. Então, essa é a imagem que nós temos. Então, nós sempre celebramos a paixão e a morte de Jesus. Será que é isso que nós temos que celebrar? E o próprio Frei, do Instituto Bíblico de Roma, quer dizer, ele pode falar, ele estava falando de muitas religiões que ainda se amarram no fenômeno da crucificação, da morte de Jesus, celebrando a morte, né? A paixão de morte de Jesus. Então, essa é a imagem que nós temos de Jesus. Então, e outra questão também, ele diz que todos os símbolos do cristianismo apontam para a cruz. Todos os símbolos do cristianismo apontam para a cruz. Então, ele diz, o que falta, Haroldo, é celebrar a vida, é celebrar o domingo de manhã, o túmulo vazio. Isso é que precisa ser celebrado, o túmulo vazio. O Cristo vivo e não o Cristo morto. Então, meus irmãos, aí está a base, quer dizer, aí está a explicação da nossa dificuldade de olhar a vida com um olhar de ser imortal. Porque a gente tem a perspectiva só da morte. Nós celebramos muito a morte. Nós celebramos a vida. E celebrar a vida significa buscar novas soluções humanas. Porque nas nossas fragilidades, nós
nos envolvemos muito em soluções de esperteza, em soluções que partem do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e que hoje nós encontramos no beco sem saída, porque elas não são soluções mais. Pelo contrário, elas nos trazem doença, problema, dificuldade. E aí, o que nós sabemos? O que a doutrina espírita nos ensina? Que nós temos que aprender com a adversidade. E nós não temos outra forma de aprender senão na adversidade. Então, as lutas íntimas, mesmo na adversidade, a luta íntima com, às vezes, o sentimento de inveja, um sentimento de mágoa, de ressentimentos, que a gente deixa crescer dentro de nós. E isso nos destrói. Esse sentimento nos destrói. Por exemplo, dá um exemplo. A irritação. A irritação é um problema que a gente não sabe onde termina o mau humor e onde começa a enfermidade. E a gente não se lembra disso. Se deixa envolver por irritação em qualquer circunstância. Mesmo que seja simples, uma circunstância comum na vida de todos nós. Porque as adversidades fazem parte da nossa rotina, da nossa vida, das nossas experiências, porque elas nos enriquecem muito. E aí, então, essa luta íntima que nós temos que travar conosco mesmo, porque nós cristalizamos alguns padrões de conduta e repetimos hoje. Quer dizer, formas de reação de muitas outras vidas nós ainda repetimos hoje, onde nós já não deveríamos mais nos encontrar movido por instinto, por impulso, mas por sentimentos, movidos mais por intuição, por reflexão, antes de agir. Então, a gente ainda traz os traços do instinto, com condutas instintivas, compulsivas, que só nos perturbam e nos desequilibram. Então, o convite é que busquemos uma nova visão da vida, novos rumos para a nossa existência, que eles sejam mais coerentes com a mensagem de Jesus. E aproveitando esse momento difícil porque passa o planeta, convidando a cada um a buscar-se interiormente. Vamos aproveitar esse momento, né, que não tem festa, não tem tantos convites exteriores, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o sentido da nossa vida. Aprendemos, assim, desenvolvemos em nós também a compaixão por nós e pelo outro. E quem vai nos ensinar isso é quando nós refletimos, é quando nós pensamos na nossa intimidade e quando nós lançamos o olhar como de ser imortal para as experiências que a vida nos oferece. Então, aprender a viver sem reclamação. Porque, na verdade, ninguém fere ninguém sem ser ferido. Eu posso ferir e ser ferido, né? E aí, eu vou perdoar. E o que é o perdão? Eu vou corrigir o outro? Não. O objetivo do perdão é exatamente curar em nós mesmos a mágoa, o ressentimento, o ódio, que corroem a nossa intimidade. Tira as nossas mais sagradas e sublimes sentimentos, nos deixando numa situação difícil. Então, aprender a libertar da irritação, aprender a perdoar. Nós não sabemos perdoar. Nós sempre guardamos alguma coisa. E principalmente no meio familiar, no mundo da família que nós vivemos, nós precisamos, nós não estamos por acaso. Ninguém está num lugar, numa família, em algum trabalho, por acaso. Há um sentido, há um motivo verdadeiro para estarmos onde estamos.
E aí, libertar da irritação, porque a gente realmente não sabe onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Portanto, meus irmãos, nesse grande momento, nós estamos vivendo uma tempestade. Nós estamos numa noite escura. Nós estamos num momento extremamente que nós não sabemos o que fazer. Ninguém sabe para onde vai, onde fica, o que faz. Nós estamos vivendo esse momento seriamente. E, então, por isso que nós precisamos ter luz própria. Então, esse crescimento espiritual que nós somos convidados pela mensagem espírita é preciso ser vivido. É preciso ser buscado esse crescimento interior, acendendo a nossa luz. Por quê? Porque senão nós perdemos a nossa dimensão espiritual. Nós não podemos perdê-la, temos que vivê-la. E ao não acendermos a nossa luz, os espíritos socorristas, os espíritos amigos, eles não nos veem. Então nós somos chegados a um momento importantíssimo e não podemos mais aguardar, esperar mais o quê? Para trabalharmos na nossa intimidade. Então, acompanhar alguém ou se sustentar com a luz do outro é um perigo enorme, porque o outro pode alçar voos maiores e nós caímos no primeiro buraco. Então, a mensagem consoladora da doutrina espírita é a seguinte: o amor não nos livra das experiências, não nos tira, meu Pai não nos tira, com seu amor infinito, não vai nos tirar das experiências que nós temos que viver, mas nos amparar sempre, sempre. Nós vamos passar por tudo que tivermos que passar. Cada um de nós terá que passar pelas dificuldades que lhe são necessárias para o seu aprendizado. São lições que nós vamos ter que passar para que o aprendizado se realize e nós possamos crescer espiritualmente. Então, essas experiências, por mais que a gente não queira vivê-las, nós vamos viver. Não serão tiradas de nós. O que é importante não é a experiência difícil, mas é a maneira como nós olhamos para a dificuldade, para a situação que chega até nós. Mas uma coisa é certa, nós estamos sempre amparados pela misericórdia divina que acode a cada um de nós, que nos sustenta a vida em nossos momentos. É preciso acreditar, é preciso fortalecer em nós a fé verdadeira, daquela que sabe entregar ao Pai, aos teus desígnios, fazer a vontade do Pai e não a nossa, porque nós não sabemos o que queremos. Isso é esse convite hoje, essa reflexão de hoje, é realmente um desafio enorme, porque a dificuldade a resistência à mudança é muito grande no ser humano. Nós temos uma resistência à mudança, muita dificuldade de mudança, mas iluminados pela doutrina consoladora, iluminados pelo conhecimento e compreensão dos elementos essenciais da proposta espírita, nós vamos sim devagar seguindo em frente. Não é porque eu sou espírita que eu vou ser melhor que alguém, não. Mas eu tenho recursos, eu tenho os convites, eu tenho os elementos essenciais que me dão recursos para que eu me fortaleça e prossiga na minha existência aprendendo todas as lições necessárias que eu tenho que viver. Então, meus amigos, que essa noite nos leve a refletir bastante sobre o momento que nós estamos vivendo. Quantas dores, quanto sofrimento, mas quanta compreensão, quanta solidariedade, quanto amor,
quanta brasa acesa de amor, de solidariedade, de fraternidade estão provocando esse momento. Basta a gente ver as pessoas se unindo para levar alimento, se unindo para atender as criaturas necessitadas. Então, essa é a nossa tarefa. Esse é o desafio. É seguir aquele que foi o caminho, a verdade e a vida. Que a paz e a misericórdia divina alcance cada um de vocês, cada um de nós. E que Jesus esteja sempre nos auxiliando a acender a nossa luz. Fiquem em paz. Que a paz do Mestre fique com cada um de vocês. Muito obrigada.